Olá, meus amigos. Estou meio doente, então minha voz, se falhar em algum momento, vocês relevem aí, tá? Mas graças a São Pelé, eu queria ter um desse com a camisa do Santos, mas eu tenho um bonequinho do Pelé, olha que bonitinho, ó, ele dando uma bike com a camisa da seleção brasileira. Mas graças a São Pelé, Santos goleou o Vasco na Vila Belmiro por 4-1. Vamos lá, tem alguns pontos polêmicos sobre o jogo que eu vou falar, mas o placar ele corrobora totalmente que o Santos foi muito melhor que o Vasco no jogo. Pronto, 4-1, não tem contestação com relação ao placar. Tem alguns pontos que eu vou falar de arbitragem sim, tá? Tanto do Santos quanto do Vasco, mas nada tira o brilhantismo da vitória. E cara, como que o Marcelo Fernandes arrumou o time em 2 jogos, tá? O seu próximo jogo vai ser bem difícil. Acho muito difícil o Santos vencer o Palmeiras fora, ainda mais com os jogadores que o Santos não vai ter contra o jogo do Palmeiras, né? Nem o Dodô, nem o Lucas Lima, nem o Soteldo vão poder jogar contra o Palmeiras na próxima rodada. E eu vou entrar nesse mérito já já, tá? Que aí eu falo de arbitragem. Mais uma vitória incontestável. Um grande jogo do Santos na temporada, de saber se impor nos momentos certos, saber explorar os contra-ataques, de saber pressionar a bola, né? E para mim, o craque do jogo não foi o Marcos Leonardo, foi o Tomás Rincon. Que partida que o Tomás Rincon fez nesse jogo. Cara, espetacular o jogo do Tomás Rincon, cara. Impressionante mesmo. Jogou muita bola e pensar que Paulo Turra tinha recusado o Tomás Rincon, né? O Tomás Rincon foi uma contratação do scout do Santos, para você ver como funciona, né? O scout do Santos insistiu para que o Tomás Rincon fosse contratado, o Paulo Turra não queria, e ele virou capitão do time e fez uma grande partida de novo, né? Vem se apresentando muito bem com a camisa do Santos, é um jogador muito bom de bola, tem a idade realmente avançada, 35 anos, mas isso não entra no mérito da qualidade de jogo que ele pode proporcionar. E hoje ele fez gol, deu assistência, não perdeu uma dividida, roubou bolas, então assim, foi um jogo espetacular do Tomás Rincon. E lógico, eu vou falar do Marcos Leonardo, por quê? Porque todo jogo que o Santos tropeça ou o Marcos Leonardo perde um gol, sai gente do bueiro do cu da lua pra ficar lá a merda do moleque, né? Mais uma vez foi decisivo, né? Fez gol fácil, né? Fez um gol de pênalti que ele mesmo cavou, foi um pênalti cavado, tá? Até falei com o Vitor do Pelada na Net, que é meu amigo, vascaíno, ele achou pênalti. Eu acho que até podia passar, tá? Acho que até podia ter uma outra interpretação. Eu acho que teve um esbarrãozinho sim, mas, cara, é aquela coisa, fora da área é falta, dentro da área também pode ser dado falta. Foi mais ou menos o mesmo lance que o Vasco, o torcedor do Vasco reclama do primeiro turno em cima do Pedro Raul, que foi pênalti do Rodrigo Fernandes ao Pedro Raul, inclusive no vídeo aqui no canal eu falo disso, né, na vitória do Santos contra o Vasco ou do David Washington, eu falo, foi pênalti no Pedro Raul, que o juiz não deu, né, teve pênalti sim, e acredito que hoje também, foi mais leve, um pouquinho mais leve do que o do Pedro Raul, mas foi pênalti também. Então, até entendo. Eu acho que podia ser aquele lance interpretativo do VAR, mas o VAR chamou, né? O VAR chamou para fazer uma consulta. Eu acho que o Daronco deixar passar esse tipo de lance reflete muito da qualidade de arbitragem que ele pode proporcionar. E, para mim, o mais polêmico do jogo são 2 lances. O gol impedido do Marcos Leonardo, que, cara, sei lá, hein? Sei lá. Seria 5, né, pro Santos. Seria o primeiro hat-trick do campeonato de algum jogador, né? O Marcos Leonardo faria o primeiro hat-trick do campeonato. Merecia, tá? Outro detalhe antes de entrar na parte da arbitragem com relação ao Vasco. O segundo gol do Marcos Leonardo é espetacular, cara. Porque a maioria dos atacantes acabam tropeçando ali. Ele breca a passada para bater de primeira e desloca totalmente o Léo Jardim, cara. Então, assim, o Santos foi muito esperto depois do empate do Vasco, que foi sim um erro do Kevson. Porque ali, cara, ele era o último homem, ele não precisava tentar carimbada ali. O Verratti foi muito esperto de recuperar a bola e sair no contra-ataque, e aí o Peck dá o passe, o Verratti faz o gol do Vasco. Né? E o Vasco começou o jogo melhor que o Santos. O Vasco começou com a bola, pressionando, até que saiu o lance do pênalti, tá certo? Mas era um Vasco melhor que o Santos naquele momento. Aí o Vasco consegue um empate, e em 2 minutos o Santos faz 2 gols. Né? Em 1 minuto, na verdade, né? O Santos faz o segundo gol com o Tomás Rincon, aproveitando uma bola na área, e depois, num contra-ataque, na pressão de bola que o Tomás Rincon recupera e passa para o Jean Lucas, o Marcos Leonardo faz o terceiro. O Santos perdeu chances com o Lucas Lima antes do segundo gol, né? Uma chance clara que é justamente no gol que acaba saindo o gol depois do Verratti. O Santos podia ter feito 2-0, que ele recupera a bola em cima do Léo Pelé, que parece muito Pelé realmente. E o Santos poderia ter ampliado o placar antes, no momento que o Vasco era superior tecnicamente. Mas é impressionante
o que se deu depois da confusão, cara. O Soteldo provocou o Vasco? Provocou. Provocou o Vasco, tava 3-1, ele provocou. A partir daí, tem uma coisa. Eu sempre defendi jogador provocar. Eu não gosto de jogador que incita a própria torcida, que provoca o próprio torcedor, não sabe ler momento. Tipo, na crise que tava passando o Santos e teve os jogadores na balada lá e tal. Aí eu falo, pô, aí tem que ter um pouco de noção para não instigar o torcedor pra violência. O Soteldo provocou o Vasco? Provocou. E aqui vai o ponto. Provocação faz parte do jogo. O Sebastião vai dar um safanão no Soteldo. Aí tem a confusão generalizada. O Daronco expulsa o Rodrigo Fernandes justamente porque deu uma cabeçada no Medel, tinha que ser expulso. Não expulsa o Sebastião, toma só amarelo, dá amarelo pro Soteldo por provocar. Amarelo pro Soteldo, amarelo pro Sebastião, vermelho pro Medel e vermelho pro Lucas Lima. O Santos teve 2 jogadores expulsos num revide que o Vasco teve. Você puniu o time que provocou. E provocação, de verdade, faz parte do jogo. É o tal do trash talk, né? Jogadores no basquete fazem isso, no futebol fazem isso, jogadores se provocam o tempo inteiro, isso é normal. Você punir o Soteldo com amarelo e punir o cara que agrediu ele, porque o Sebastião não foi violento, mas ele agrediu. O cara que agrediu ele com o mesmo cartão é você cuspir no futebol. Aí vem amanhã os caras falam, futebol tá chato, tem que ter provocação. Aí quando o cara faz, não pode, porque é falta de respeito. Falta de respeito é o jogo ser um lixo. Quando o jogo é legal, não é falta de respeito. Provocar faz parte do jogo, é ambiente de jogo. Se o jogador não tem mental o suficiente para aceitar uma provocação e conseguir revidar na bola, o problema é do outro jogador e do outro time. Ponto final. Se fosse o Vasco fazendo a mesma coisa, eu falaria a mesma coisa. Eu já falei no Futirinhas inúmeras vezes, em jogos do Santos mesmo, quando o São Paulo provocou o Santos na goleada, eu achei que tinha que provocar mesmo. Faz parte do jogo a provocação. Tá? Quando o Endrick, na final da Copa São Paulo, provocou o Santos e provocou o Lucas Pires, aqui nesse canal eu falei, tem que provocar mesmo, faz parte do jogo, cara. O jogador tem que aceitar a provocação porque ela faz parte. Se você não consegue revidar na bola, o problema é seu. Então, assim, os únicos que teriam que ser expulsos naquela confusão toda era o Sebastião e o Rodrigo Fernandes. Só. Mas o Daronco, ele puniu o Santos 2 vezes e o Vasco uma só. Além de tudo, amarelou o Soteldo com o 3º cartão, né? E expulsou o Lucas Lima, que não fez absolutamente nada. O Santos tem que entrar com algum recurso para impugnar essa expulsão, porque ele não fez nada. Ele deu risada. Deu risada. Tomou cartão vermelho porque deu risada. O Medel foi procurar confusão. E eu nem acho que o Medel tinha que ser expulso. Tudo partiu e o grande culpado de tudo isso é o Sebastião, que continuou no jogo. Jogou mal pra cacete, mas continuou no jogo até o final. O único cara que tinha que ser expulso mesmo que estava no campo não foi. E é erro do Daronco. Né? Totalmente erro do Daronco. Justo com o VAR também, que estava ali no ponto para esclarecer. Né? Jogada do Soteldo, normal. Provocação faz parte do jogo. Tá? O Neymar fazia isso, a gente adorava. O Soteldo fez. Né? E depois a gente tem que ver os comentaristas falando que é desnecessário e tal. Pô, meu irmão, que tipo de futebol vocês gostam? Ô, Roger, gosto de você como comentarista. Você fala que o Soteldo é desnecessário. Cara, você chutou um pênalti na lua para derrubar treinador, cara. Qual que é o desnecessário aqui? O teu foi muito mais desnecessário do que o do Soteldo. Muito mais. O do Soteldo não foi desnecessário. Faz parte do jogo a provocação e é isso. Futebol é isso, faz parte disso. Tá? Depois o Soteldo carimba e faz um belíssimo 4º gol. Desnecessário também, né? Tinha que ser expulso, porque provocou o Vasco fazendo gol. Né? Grande partida do Soteldo, grande partida do Marcos Leonardo, excelente partida do Tomás Rincon. A zaga do Santos foi muito bem no jogo de hoje. Né? A gente vai sofrer no próximo jogo, porque a gente tem o Alex machucado. E a gente provavelmente vai com o Messias no meio dos 3 zagueiros, vai ser complicado, não sei se o Morelos e o Furt vão jogar, né? Talvez o Marcos Leonardo jogando segundo atacante no lugar do Soteldo para o Furt fazer o centroavante. Eu acho que precisa de mais mobilidade, eu iria com o Morelos para fazer esse jogo. Agora, na meia, ele vai ter que achar uma solução. Eu iria de Nonato ou de Miguelito, traria o Miguelito de volta para o profissional para tentar, né? Eu acho que o único ponto ruim do jogo é justamente a falha do Kevson no lance do gol, né? Eu acho que acabou pesando para ele. Ele ficou nervoso um pouco depois e tal. Depois ele volta para o centro e começa a jogar bem de novo, né? Faz uma partida boa. E não tem críticas hoje ao time, cara. O time foi muito bem, foi aguerrido, soube sofrer e soube explorar os espaços. E aí fala, pô, erro nosso, gol dos caras. Pô, se ninguém errar, ninguém faz gol, né? Você sempre pode botar na culpa na defesa, mas existe mérito. Do mesmo jeito que eu acho que o Kevson errou de tentar o chute ali de longa distância, sendo o último homem,
Eu acho que o Verratti foi muito esperto de saber se antecipar e colocar a bola no pé no momento certo, né, para travar. Vou tossir, desculpa. O Verratti foi muito esperto também, então mérito do Verratti, não só crítica ao Kevson. Do mesmo jeito que eu acho que o Tomás Incon teve muito mérito em roubar a bola, porque aí você vai ficar, pô, foi erro nosso. Pô, foi erro nosso, cara. O cara não tem mérito, faz a jogada toda, não tem mérito. É muito complicado quando você entra nesse ambiente do, aí é erro nosso. Erro de defesa é muito quando você deixa o cara subir sozinho para cabecear, é mérito do cara, mas é muito do erro da defesa. Aí você entra nesses pontos. Senão você só não vê mérito em ninguém, você só vê depreciação do que você não consegue fazer. Eu acho muito complicado. Não acho que o Vasco caia, né? Do mesmo jeito que eu acho que o Santos, com o Marcelo, agora tem um respiro diferente. São 2 vitórias em 2 jogos, então há um caminho a ser seguido. É o que eu esperava nesse segundo jogo. Eu até comentei antes, inclusive no Gold, quando eu fui lá comentar, eu falei assim: o Santos pode até eventualmente perder pro Vasco, desde que mostre ímpeto de vitória. Isso não me incomoda, porque perder faz parte do jogo. Se o Santos joga bem e perde, eu falo, bom, tem um caminho a ser seguido. Né? O que a gente não via no jogo contra o Cruzeiro, que o título do vídeo aqui é rebaixado, eu não via perspectiva. A partir do jogo contra o Bahia, o Marcelo mostrou uma perspectiva e hoje ele solidificou essa perspectiva. Não acho que o Santos vence o Palmeiras, eu acho muito difícil. Eu acho que uma derrota é bem provável, até pelos desfalques. Mas há uma perspectiva. Então o Santos sai da zona de rebaixamento momentaneamente, né? Tá fora até a próxima rodada, mas tem um caminho a ser seguido. Mas eu quero saber a sua opinião. Diz aí nos comentários, concorda comigo ou discorda, não tem problema nenhum. Nos vemos no próximo vídeo aqui no Vem Peixão. Tamo junto. Um abraço.